Coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na sua casa, na sua presença. E cada um desses, meu Pai, que aqui está, enfrentou seus desafios, suas lutas, situações da carne, meu Pai, situações do dia a dia, situações espirituais, mas a decisão, Senhor, foi uma mente definida. Uma mente definida para fazer a sua vontade, não a própria vontade. E eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos deu esse dia, o Senhor nos deu essa oportunidade, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu visão, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu essa oportunidade para mudar, Senhor, para te agradar, para nos aproximarmos mais do Senhor, para crescermos um pouco mais, para mostrar, Senhor, onde está o nosso coração, aonde está a nossa fidelidade, Senhor. Então nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que aqui estão, por esses, meu Pai, que estão na transmissão, estão acompanhando, meu Pai, lá diligentemente, fazendo, não quebrando o seu propósito, porque tem sede, Senhor. Tem sede, tem fome do Senhor. Querem vencer, querem o melhor ano das suas vidas, meu Pai, e não estão de braços cruzados, estão plantando, estão fazendo a parte natural, estão usando a fé, estão usando, meu Pai, as ferramentas que nós temos aprendido todos os dias com a sua palavra, do foco, da resiliência, meu Pai, das declarações, da determinação, da boa semente, Senhor. Então eu te peço, seja com cada um de nós, fortalecendo todos os dias, nos ajudando a crescer, meu Pai, irmos para níveis cada vez mais altos, construindo, meu Pai, a nossa casa na rocha que é o Senhor, com materiais excelentes, com ouro, com prata, com pedras preciosas, meu Pai, para que quando vier o fogo, vier uma luta, uma tentação, uma circunstância adversa, Senhor, que eles venham ser aprovados pelo fogo, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, se fizemos algo ao longo deste dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, tenhamos pensado, feito, dito, meu Pai, alguma coisa que possa nos afastar da Sua presença, da Sua operação nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, porque o nosso prazer é na Sua palavra, é na adoração ao Senhor, não é mais na carne, Senhor. Se ainda erramos, é algo que nós não queremos, Pai. Então nos dê graça, nos derrame mais força, nos ajuda, Senhor, cada vez mais, esses pontos que ainda temos caído, Senhor, que o Senhor venha nos dar mais força todos os dias, para que eles fiquem cada vez mais distantes de nós, Senhor, que seja um passado distante, Senhor, que venhamos a vencer dia após dia, na resiliência, na Sua presença, no foco, buscando na fonte, meu Pai, na fonte que é o Senhor. Então eu te peço, Senhor, seja com cada um de nós, respondendo às orações, respondendo aos pedidos, respondendo, meu Pai, aquilo que ela tem colocado no seu propósito da mudança, mas que cada um entenda, meu Pai, que acima de tudo a mudança vem de dentro. Nós podemos declarar muitas coisas, mas se o Senhor não ver a sinceridade, não ver uma entrega, a mudança nunca vai acontecer aqui fora, ela primeiro precisa acontecer dentro de nós. Então eu te peço, nos dá visão, nos dá o discernimento, nos dá, meu Pai, capacidade de romper, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, eu te peço, abençoa cada um, nos conduza nesta noite, neste trabalho, no nosso projeto Casa Firme, em tudo que ainda vai acontecer, meu Pai, no trabalho dos jovens, nos trabalhos da madrugada, em todos os dias, meu Pai, no nosso jejum de sexta-feira, em tudo que nós precisamos do Senhor, meu Pai, nos ajuda, dê força ao nosso povo, para que venhamos a resistir, mostrar onde está realmente o nosso coração, que não somos pessoas que apenas têm uma instabilidade, começam e depois param, não, Senhor, que tudo que nós começarmos nós iremos até o fim, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos por tudo, amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito é esse? Mais vencedor. Diga, eu bebo do espírito. Eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2022. 10 vezes mais. 10 vezes incomparável. mais. Incomparável. Já tem sido o meu ano. Tem sido meu E eu ainda
E eu ainda viverei muito mais até o final deste ano. Até o final deste ano. Você crê? Amém. Amém. Assim será em nome de Jesus. Falem comigo, por favor, pessoal. Uma caminhada de perdão. O perdão é ilimitado. Logo, a nossa caminhada também, né? Uma caminhada de perdão. Perdão é ilimitado. Então, é um desafio. Olha aqui em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Hoje eu ouvi uma pessoa falando desse versículo. Ela falou assim, graças a Deus que é só o irmão, que eu odeio a minha esposa. Então é só o meu irmão, então aí não tem problema. Não é assim não. Quem odeia o seu irmão na fé, o seu próximo, é considerado assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Fala comigo, perdão é uma decisão. É uma decisão. E essa decisão, fala comigo, e essa decisão precisa ser tomada hoje. Precisa ser tomada hoje. É o que nós sempre falamos, a vida é feita de decisões. E muitas vezes nós estamos com a vida travada por culpa dessa situação. E uma decisão precisa ser tomada hoje. Porque quando nós vivemos uma situação que envolve sentimentos, o diabo usa essas emoções para arruinar, para destruir a vida das pessoas. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a viver por sentimentos, não é verdade? A viver pelo quê? Pela fé. Ixi, mas o não foi grande. O fé foi 1/3. A Bíblia nos ensina a viver como, pessoal? Pela fé. A palavra nos ensina a viver por fé e não por sentimentos. Por isso que nós precisamos prestar atenção em quais os sentimentos que nós temos alimentado no nosso coração. Porque tudo é uma fé. Se você crê na coisa errada, você vai pensar na coisa errada. E se você pensa nas coisas erradas, você terá emoções e sentimentos negativos. Então tudo é uma fé de que vai dar certo e também pode ter uma fé de que vai dar errado. Uma fé de que você consegue, como uma fé que você não vai conseguir, tudo é feito por fé. Então se nós cremos errado, se nós temos uma fé errada, logo os nossos resultados serão negativos, porque todo o processo de sentimentos e de atitudes e de reações vai me conduzir a uma desgraça. Porque, como nós falamos, a palavra nos ensina a viver por fé e não pelos sentimentos. Então, infelizmente, nós ainda temos uma facilidade grande de sair da fé e entrar nos sentimentos. De sair do espírito e entrar na carne. Isso arruína a vida das pessoas, porque isso mostra uma fé sem convicção. Porque quando nós temos convicção, nós vamos ter os sentimentos, nós não somos robôs, né? Mas esses sentimentos não vão nos afetar. Porque o que vai mover a nossa vida vai ser a nossa fé na palavra, num amanhã melhor, no que é possível. Então nós sabemos, alguém sabe, alguém não conhece sobre a palavra, uma palavra sobre o perdão? Todo mundo sabe, sim ou não? Sabe que tem que perdoar, sim ou não? Sim. Então não é uma palavra nova, mas muitas vezes nós temos ignorado essa parte. E a palavra nos ensina que nada pode ser tirado. Eu não posso escolher o que eu vou cumprir ou não. Até porque, sem perdão, não tem cristianismo. Não é verdade? Porque se nós estamos aqui, é porque um dia você se arrependeu. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Sim. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia nós recebemos o perdão do Senhor. Então, em algum momento nós vamos ter que exercitar esse dom, né? Esse dom do perdão, essa graça do perdão. Porque o amor é incondicional, mas o perdão é condicional. Para uma pessoa entrar no céu, ela precisa ser perdoada.
E para ser perdoada, nós precisamos, fala comigo, me arrepender. Me arrepender. Eu preciso me arrepender. Porque se eu não me arrependo dos meus pecados, não tem como eu ter relacionamento com Deus. Se eu não me arrependo da minha velha vida, não tem como ter mudança. E arrependimento, fala, arrependimento é mudança. É mudança. Então, se eu sou salvo em Jesus Cristo, se o meu nome está escrito no livro da vida, é porque nós fomos, fala, perdoados. Perdoados. Então, tudo está ligado. A nossa vitória na terra, a nossa salvação, a nossa vida eterna, a nossa vida abençoada, tudo está ligado ao perdão. Olha como isso é fundamental na nossa vida. Nós vemos alguns exemplos na palavra, podemos citar Jó, por exemplo, que foi um homem que foi extremamente atacado, injustiçado, né? As pessoas estavam julgando por que ele estava passando por aquilo, qual foi a imoralidade, o pecado, o erro que ele cometeu. E durante muito tempo, ele ficou apenas lá se defendendo, dando justificativas, explicando para as pessoas, até que Deus diz para ele parar, orar, perdoar e abençoar aqueles amigos. Então, quanto mais nós apresentarmos justificativas para não fazer o que é necessário, mais afastados, mais distantes da nossa bênção nós ficamos. Porque a gente vai apresentar tudo, não, é porque eu não consigo, porque me fizeram isso, porque lá atrás eu fui traído, fui enganado e foi injusto, tal. O que nós aprendemos com a palavra? Pare de apresentar justificativas e ore. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, peça graça ao Senhor. Senhor, me dá força, me ajuda a esquecer. Me ajuda a esquecer aquilo que me fizeram, o que aconteceu. Então, enquanto nós apresentarmos justificativas para não obedecer esse princípio, a nossa vida não vai fluir. Então, quando Jó perdoou aqueles amigos, quando ele orou por aqueles amigos, o cativeiro dele foi mudado, a vida dele foi mudada. Então nós temos que aprender a fazer isso, orar para aquele que tem nos injustiçado. Nós vemos, o Jacó era um outro exemplo, de uma pessoa que vivia pelos sentimentos, pela culpa, pelo medo. Ele ficou naquela situação, naquela barreira com Esaú lá por 20 anos. E o tempo melhorou alguma coisa, pessoal? Sim ou não? Não, ele continuava com medo. Ele continuava vivendo aquela situação, após 20 anos, ele continuava com aquele temor, ele continuava com aquela culpa, ele continuava travado, com aquela pendência na vida dele. Então, se nós não fecharmos um tempo na nossa vida, nós não vamos para frente. Nós temos que colocar um basta, um fim naquela situação. Porque você pode até falar que perdoou, mas se aquilo ainda te faz sofrer, se você ainda chora, você ainda joga na cara. Quantas vezes, né? Eu e a Mariana já tivemos situações, graças a Deus, já faz algum tempo isso, que alguma coisa acontecia e ela lembrava de coisas, levantava coisas, mas naquele momento você talvez até achasse, tivesse se convencido, né? Que era passado e que tinha perdoado, não é? Sim. Mas não, porque ela levantava de novo aquilo. Ela fala, não, porque você fez isso, fez aquilo, tal. Eu falava para ela, né, eu não gostava de fazer isso, mas então, você só me fez bem também, você é uma inocente injustiçada. Então, assim, cada um tem seus problemas, seus erros, sua parte de culpa, de responsabilidade, e ficar ressuscitando mortos, ficar levantando o defunto, não vai resolver, não vai mudar aquela situação. Então, a partir do momento que a gente olhou para frente, parou, olhou, esqueceu do passado, a gente começou a ter resultados diferentes. Então, um casal, um familiar, uma pessoa que ainda vive levantando as coisas, jogando na cara, né? Ela não sai do lugar, o relacionamento não vai fluir com os filhos, no casamento, com o familiar, com qualquer pessoa, com um amigo, não vai fluir, não vai sair do lugar. Na verdade, vai causar mais distanciamento. Nós vemos José, uma atitude tão sábia, tão madura da parte dele, que depois de 22 anos, ele encontrou lá os seus irmãos, perdoou aqueles irmãos, colocou a família dele em Gósen, uma região abençoada. Ou seja, ele tinha sido curado. Tanto que um dos filhos dele,
ele colocou o nome de Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer. Porque toda vez que ele chamasse aquele rapaz, o filho dele, ele lembrou, o Senhor me fez esquecer, essa situação está no passado, está perdoado. Isso já não me machuca mais, isso passou. Então ele teve uma atitude muito importante. E é importante nós entendermos que o esquecer, como diz na palavra, que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais, não é que a gente vai ter uma amnésia. A gente vai lembrar. A gente vai continuar com o fato existindo. A gente tem uma memória. Não dá para apagar igual um computador, que você deleta, joga na lixeira, limpa a lixeira, acabou. Nunca mais você pega. Não, vai continuar lá. Mas aquilo fechou. É uma ferida que foi fechada. Aí ficou só aquela cicatriz. Então ficou uma cicatriz. Aquilo já não está aberto, aquilo não dói mais. Aquilo não é uma situação já que ainda te pesa. O coração não vai mais ficar sangrando, porque ele foi curado. Fala comigo, a única maneira de sermos livres é perdoando. Porque uma pessoa que não perdoa, ela está sempre presa. Ela está sempre amarrada. Ela está sempre amargurada. Ela está sempre revivendo aquela cena, aquele momento, aquela tristeza. Então, a única maneira de sermos livres é perdoando. Aqui em Mateus 18, olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até, fala comigo, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então nós vemos aqui Pedro, mais uma vez, querendo mostrar serviço, que ele era mais espiritual que os outros, porque a lei não falava isso. A lei falava, eu não me lembro agora se era 3 ou 4 vezes. Então ele queria ser mais espiritual. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? Nossa, como eu sou espiritual, como meu coração é bom, né? E Jesus mostra para ele: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, um número ilimitado de vezes. O perdão, fala comigo, o perdão é ilimitado. É ilimitado. Uma vez a bispa falou de um pastor que ele havia feito algumas cruzadas e ele constatou que o problema da igreja no Brasil é a mágoa, é a falta de perdão, de um povo amargurado. Isso realmente você deve ter constatado já. A gente vê, né, as pessoas com mágoa do obreiro, mágoa do genro, da nora, da sogra, né, do irmão, não olha mais na cara, não cumprimenta o irmão, mas vem aqui, toma ceia, bota a mão no coração, tal. Mas quando vai, olha para o outro lado, entra, sai pela outra porta, né? Bom que a Taquari tem muitas portas, né? Tem. Viu? Um cruza pela outra e vai pela outra. Esse era o ruim da Celso, né? Dependendo do momento, tinha que cruzar em algum momento. Podia ser pela rampa ou pela escada, tinha que passar. E essas pessoas dizem que elas são o quê, pessoal? Que ela é crente, não é? Então, mas ela está com raiva, está com mágoa. Porque é o que a gente fala, né? Da gente esperar isso do mundo, é normal. O mundo está essa panela de pressão, né? As pessoas se odiando, nervosas, estressadas, medicadas, intolerantes, né? Irritadas em todos os lugares, com valores muito baixos. E os nossos valores são medidos naquilo que nós pensamos o dia inteiro, remoemos, daquilo que você acorda e você termina o seu dia pensando. Os nossos valores estão nisso. Hoje, muitas empresas, elas, além de uma capacidade intelectual relevante para aquela empresa, as empresas têm buscado pessoas de inteligência emocional. Então, além de ter tido, né, feito um bom trabalho lá, um curso, tal, uma boa faculdade, se ela sabe conviver com as pessoas, se ela tem inteligência emocional, porque tem gente que é brilhante, tem até filmes assim, né? Acho que tem um filme muito bom, chama, acho que Uma Mente Brilhante, que o cara era um gênio, né? Mas ele era ruim para conviver com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas
estão aí, têm capacidades, têm dons, têm talentos, mas elas não têm inteligência emocional, elas não sabem conviver com as pessoas. Elas não conseguem suportar certas frustrações, né? Elas logo se fecham, logo o coração já fica contaminado. E o mais impressionante é que, infelizmente, muitas dessas situações estão acontecendo dentro das igrejas. E muitas pessoas estão doentes dentro das igrejas, que é um hospital da alma. As pessoas continuam doentes por conta da falta de perdão, porque estão amarguradas, porque uma alma amargurada é como se fosse um câncer que consome a alma da pessoa. E a gente sabe que uma alma amargurada, ela se reflete no corpo, ela se reflete no físico dela. Então começa a dar dores, começa a dar alergias, começa a dar enxaqueca, começa a dar uma série de circunstâncias no corpo dela, reflexo do seu emocional. Não é à toa que tem aquelas pessoas que fazem o mesmo tratamento para o mesmo tipo de doença, mas é aquela que tem uma atitude positiva, ela crê, ela tem lá a família, está todo mundo apoiando, ela continua confiando, e tem aquela que faz o mesmo tratamento, mas já aceitou. O resultado dela é diferente, totalmente diferente, tão diferente que pode ser uma vida e outra morte, as mesmas coisas. E se nós não perdoamos, a nossa vida trava, as nossas orações não são respondidas. Às vezes, a gente está aqui no culto, né? Às vezes você faz um trabalho social, às vezes você faz uma oferta, e tudo isso está sendo queimado, não tem sido aprovado por Deus. Porque antes do Senhor aceitar o nosso culto, a nossa vida, a nossa adoração, Ele está observando o nosso coração. Ele está observando se nós estamos com o coração limpo. Tanto que a palavra diz isso, né? Se você tiver uma oferta para fazer, se te lembrar que você está com uma barreira com alguém, deixa ela ali, vai resolver e volta, senão você só perdeu tempo lá. Então é muito sério essa palavra, ela vem para realmente nos confrontar, porque muita coisa pode estar travada na sua vida pela falta do perdão. Olha aqui em Mateus 18. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, fala comigo, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento tem 35 quilos, imagina quantas toneladas de ouro ele não devia. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida, 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia, fala comigo, 100 dinheiros, 100 denários, 100 dias de trabalho. 100 dias apenas. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram reclamar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. E não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Obviamente ele não quer pagar isso. Porque se um talento valia 35 quilos, e ele devia 10.000, nos cálculos poderia estar perto de 100 trilhões. 100 trilhões para que ele pudesse pagar. E o servo menor lá, devia apenas 100 dias de trabalho. Esse daqui devia valer centenas de anos, né? Então, imagina só. E essa mensagem, o Senhor, ele fez essa parábola
para mostrar realmente que a nossa dívida é impagável. A nossa dívida com o Senhor é impagável. No entanto, Ele nos perdoou. Ele nos perdoa. Nós pedimos a Ele, nós aceitamos Ele, nós queremos a remissão. Então, quanto mais nós perdoarmos o nosso irmão. Porque todo mundo quer o perdão de Deus, não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas muitas vezes a gente apresenta um monte de justificativas para não exercitar o perdão. Então o rei perdoou aquela dívida gigantesca, mas aquela pessoa traz para a sua vida. O Senhor te perdoou por tantas coisas. Às vezes você tem um passado terrível, você lesou pessoas, você prejudicou pessoas, você foi uma pessoa complicada, mentirosa, difícil, carnal, ímpia da ímpia. E o Senhor te perdoou. Uma dívida impagável. E muitas vezes nós estamos aqui incapazes também de perdoar. Então a vida de muitas pessoas está estagnada por causa disso. E a falta de perdão, ela atinge tudo. Ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria, fica com o emocional doente, com o corpo doente. E a única coisa que nós temos para ter força, para perdoar, é a graça do Senhor. Fala, é a graça. É a graça. Nós só temos isso. E é tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos procurar. Nós precisamos buscar essa graça. Pedir essa graça. O Senhor nos libertou. Pela graça que Ele derramou sobre nós, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Então nós precisamos usar dessa mesma graça que nós recebemos para perdoar. Para entender exatamente isso. Quando eu perdoo, quando eu recebo a graça do Senhor, eu tenho que derramar sobre a vida das pessoas essa graça, esse perdão, essa libertação. Então, esse momento de nós perdoarmos é no hoje, é no agora. É no esperar para depois, esperar um momento perfeito. Se está machucando hoje, está doendo hoje, é hoje mesmo. É agora. Porque deixar para depois a gente sabe. O Jacó, que a gente acabou de falar aqui, o Jacó foi deixando, não ficou mais fácil. Pelo contrário, ficou mais difícil. Então, se nós temos uma situação para resolver, nós temos que resolver ela agora. Porque se eu não perdoo, se eu não resolvo essa situação, eu nunca vou ter paz. Você sempre vai ter uma coisa aí, um buraco aí dentro. A gente sempre vai ficar aqui remoendo um peso, uma amargura, uma situação. E é essa graça que nos dá força para fazer aquilo que para nós é humanamente impossível. Então, antes do Senhor aceitar tudo que nós queremos fazer para Ele, nós primeiro precisamos olhar para o lado. Olhar para o cônjuge, para o filho, para uma mãe, para o pai, para um irmão. E ver realmente, será que a minha vida, eu tenho exercitado isso? A própria oração do Pai Nosso, que a gente sabe de cor. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Então, se eu peço a perdão, está aqui na oração do Pai Nosso, que está ligado à maneira que nós tratamos as pessoas. Como é que você trata o seu próximo? Como é que você trata aquelas pessoas que às vezes você considera inferiores a você, na hierarquia, em alguma coisa assim? A palavra nos diz, o Senhor nos ensina, faça aos outros o que você quer que seja feito com você. Olha aqui em Mateus 18. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Na NVI. Assim também lhes fará meu Pai Celestial. Se cada um de vocês não perdoar, fala comigo, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Olha aqui, em Lucas 17. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, fala comigo, perdoe-lhe. Perdoe-lhe. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha esse último versículo, isso é muito forte. E os apóstolos disseram ao Senhor, fala comigo, aumenta a nossa fé. Nós já fizemos trabalhos, cultos, comentando sobre essa mensagem.
Eles pediram, aumenta a nossa fé, Senhor, porque o perdão é um desafio muito grande. O perdão é ilimitado, como nós falamos no começo. Então a pessoa, aqui ó, Senhor, tem que perdoar aí 7 vezes, não, 70 vezes 7. Às 7 vezes ele vier falar, me perdoa, estou arrependido, você está julgando. Você conhece o coração daquela pessoa? Conhece o coração? Quem conhece o coração? É só Deus. Então se ela vier falar para você, fulano, me perdoa, estou arrependido. Você vai falar assim, rapaz, você me fez isso 6 vezes hoje, por que eu vou acreditar em você? A Bíblia está falando para eu perguntar se é verdade ou não? Não, ele falou, eu estou arrependido. Aqui ó, ele fala assim, e se ele voltar a você e disser, então você tem que confiar na palavra dela, né? Se ele só falar e disser, estou arrependido, perdoa ele. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque desse jeito aí, como é que vai ficar? É o que a gente falou na semana passada. É fácil ser crente? Não. É a porta estreita. E poucos são os que encontram. Então eles pediram exatamente isso, para que a fé deles seja aumentada. E é isso que nós temos que pedir. Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda. E como é que a fé é exercitada, a fé é aumentada, pessoal? Já dei a dica, fala. Exercitando. Como é que a fé é aumentada? Exercitando. A fé é exercitada, exercitando em cada um dos desafios. Seja com medo, seja com dores, seja com aflições e seja para perdoar. A fé é demonstrada assim. Quantas vezes forem necessárias. Porque isso é a fé, isso é mostrar realmente que nós somos um povo separado, um povo diferenciado. E infelizmente, muitas famílias, muitos casamentos, muitas igrejas, muitas empresas não estão crescendo, não estão frutificando, estão travados pela falta do perdão, por causa dos sentimentos negativos. E têm vivido sem paz, têm vivido uma fé que não tem levado a nenhum resultado abençoado, a um resultado importante. Então, nessa vida, ninguém vai passar sem ter que exercitar o perdão. Então, essa palavra é muito importante, na verdade é fundamental, para que realmente nós vivamos uma mudança, para que nós venhamos a viver o melhor tempo das nossas vidas. Porque é o que eu falei na oração do começo, o propósito da mudança, a gente coloca aqui vários itens, várias coisas que a gente quer mudar, mas o que começa a fazer essa mudança aqui fora é a mudança do coração. Primeiro, o propósito da mudança tem que começar a mudança interna, a mudança do seu estilo de vida, da sua fé, dos seus sentimentos. Em nome de Jesus. Em Colossenses 3:12 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo que para a gente às vezes parece ser extremamente complicado. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é uma grande justificativa, na verdade. Por que eu estou perdoando o outro? Porque o Senhor me perdoou. Por que eu estou perdoando meu cônjuge e perdoando quem me fez mal? Porque o Senhor me perdoa também. Quando nós precisamos de perdão, então nós perdoamos. Se você quer ser perdoado de atitudes feitas impensadas ou até pensadas, você precisa perdoar aqueles que lhe feriram impensadamente ou que planejou aquela situação contra você. E a Bíblia, ela é tão completa, perdoem, mas aqui diz, suportem-se uns aos outros. Tem pessoas que nós perdoamos, mas que nós devemos suportá-las, entendê-las, muitas vezes, e ter misericórdia. Porque grande parte das vezes, de algumas pessoas que nos ferem, elas nos ferem com coisas que talvez nós feriríamos também, ou até pior. Mas como foi conosco, a nossa queixa é muito maior. Talvez, se você for medir algo que você já fez a alguém, com algo que alguém já fez a você,
talvez aquilo que você fez seja mais grave e mais doloroso do que fizeram para você. Mas você colocou um peso naquilo tão grande que fez você parar de enxergar as coisas como tinham que ser vistas. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então quer dizer que nós somos chamados para viver em paz. Então, se você não está em paz, se tem algo pesando os seus ombros, se tem um fardo que está muito pesado, se tem coisas que não saem da sua mente, que não saem da sua cabeça, que você não consegue esquecer, se tem um jugo travando, inclusive, as suas orações, significa que você não está vivendo em paz. E não adianta usar aquela frase clássica de quem não está em paz. Eu estou em paz. Está numa briga, mas eu estou em paz. Porque eu tenho razão. Mas eu estou em paz, porque eu não fiz isso aqui. É clássico de quem não está em paz. Ela quer convencer o outro que ela está em paz, mas ela está em guerra contra o próprio sentimento. Porque quando você não perdoa uma pessoa, você não está em guerra contra a pessoa, você está em guerra contra você, contra aquilo que você está sentindo. O outro, às vezes, até se esqueceu. Às vezes, o outro nem percebeu que feriu você. E você está em guerra contra o seu próprio sentimento, contra aquilo que você está pensando. É muito comum isso nos casamentos, né? Exatamente. A gente já chega assim, me perdoa, eu não sei o que eu fiz, mas já me perdoa por garantia, né? Só para garantia, já pede um perdão ali. Mas em casamento isso é muito comum. Às vezes o outro não sabe o que fez, e a mulher já embicou ali, ó. Já ficou com o bico, já emburrou. Não, eu perdoei ele, está com uma tromba do tamanho de uma semana. Não, mas eu perdoei. Aí o Murilo, esses dias, mandou um vídeo exatamente assim. Dá para saber exatamente quando uma mulher está brava dentro do carro. Todas iguais. Ele falou, são todas iguais, né? Ela senta, ela fica olhando para a janela, ela mexe no celular, ela dá, tá tudo bem? Daquele jeito. E perdoar, como ele disse, não é você ter uma amnésia das coisas que aconteceu. É você ponderar as coisas que aconteceu. É você saber remediar. E saber que você está se ferindo e a única pessoa que pode tomar o remédio é você. Porque, às vezes, o outro até te pediu perdão. Mas você se sente tão injustiçado, tão ferido, que você até da boca para fora diz, ok, perdoei. Não, está perdoado e tal. Mas a pessoa não pode chegar perto de você, não pode passar ao seu lado, não pode te dar bom dia. É o aumento da nossa fé, né, amor? É o aumento da nossa fé. Se vier pedir perdão e falar, eu estou arrependido, você tem que perdoar. Exatamente. Perdoei. Mas muitas vezes a pessoa diz que perdoou, mas ela não perdoou. E aí ela está querendo receber cura. Ai, Senhor, me cura dessa dor, me cura dessa traição, me cura do que fizeram. Senhor, cura, né, em relação ao que fizeram comigo, me cura. E ela não dá oportunidade de ser curada. Porque ela pensa naquilo o tempo todo, ela revê aquelas coisas o tempo todo. Eu conheço pessoas que têm coisas anotadas do que aconteceu. Então ela brigou e anotou, para ela não esquecer. Eu era uma que fazia isso. Eu anotava algumas coisas. Vai que eu esqueço na hora da DR. Nossa, é ali. verdade. Que coisa, né? Pois é. Que energia para autodestruição. Mas é para Hoje em dia, pergunte ao Mu. Hoje em dia ele quer falar mais do que eu. Pode falar a verdade. Ele quer falar... Não, você está uma bênção. Não fica mais me atormentando, está uma bênção. Jesus Cristo. Mas foi um longo processo. Foi. Um longo processo. Então, sem desistência. Tenha esperança, tenha esperança. Jesus Cristo é uma dança de vida, eu garanto você. Ali. Então, às vezes ela anota o que aconteceu na briga para jogar na cara do outro, para ver se ela vence essa guerra. E eu já disse que essa guerra não tem vencedor. Numa situação de contenda, numa situação de briga, nessa guerra não tem vencedor. Não vence aquele que pede desculpa, aquele que pede desculpa por último, aquele que manda a mensagem por último. Parece que ele está perdendo uma guerra. E ele está mesmo, uma guerra contra ele. Porque quem dá o primeiro passo é mais inteligente, é mais espiritual, tem mais entendimento com o Senhor. Sabe muito bem que o Senhor não se agrada de determinados tipos de atitude. Que o Senhor não pode estar reunido naquela família se há um casal em contenda e em divisão.
E esqueça, se você está em divisão, em conflito com o seu esposo, na sua casa, não pode ter a bênção do Senhor, porque reino dividido não prospera. Seus filhos estão prestando atenção, seus filhos estão vendo, aí é um que come na mesa, o outro que come no sofá, embicado com o outro, e eu não vou nem falar dos que dormem separados, porque você já não faz mais isso, porque eu sei que você não faz mais isso. Você não muda para o sofá. Você permanece lá firme e forte. Hoje você tem moral para ensinar isso. Com certeza. Eu tinha a roupinha de cama do sofá ali. Vou ficar lá também. E quando estava lá de orgulho, dava choque, né? Encostava o pé. O pé fica mais gelado, parece. Não encosta, não dá para encostar ali. Então, algumas vezes, você pode ver, eu e algumas vezes o Murilo já vivemos situações assim, da gente dormir brigado, e a gente, no meio da madrugada, a gente fazer as pazes, tipo assim, dormiu e abraçou um outro e tal, não sei o quê, e de manhã a gente fingia que nem lembrava. Foi o sono, né? A gente não lembra, foi o sono, a gente fingia que não lembrava. Estava inconsciente. Estava inconsciente, foi o sono e tal. Mas era o desejo do coração de se acertar, mas o orgulho, meu Deus. Desgraçado. O orgulho mata. O orgulho, a maldita guerra sem vencedor, que nós vamos vencer. Mas eu não sei o que a gente vai vencer ali. Os dois se explodir, mas venceu. Isso, exatamente. A casa dele está ruindo. Não há paz. Fala a Deus, né, gente? Queima! Não é, porque se a palavra vem falando de perdão de novo, significa que você não pode fechar o ano com pendências. É muito sério. Você não pode fechar o ano de bico com o seu parente. Não, você está vendo aqui que para me responder está difícil. O negócio está pesado, está tenso aqui o coração. Sim, porque aí, quando você... O desafio é grande. E quando você está em desacordo, inclusive com o mundo espiritual, enquanto você recebe essa palavra, você fica se auto-justificando. Não, mas fez isso aqui. Falamos de Jó já. Enquanto ficou justificando, não saiu do lugar. Não, mas isso aqui. Mas Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça, não de vingança. Isso. Porque às vezes você está esperando vingança. O outro, às vezes, cai duro na sua frente, morto. Pronto, estou vingado agora. Viu? Deus honrou. Você olha para a ruína do outro, Deus honrou. Mas, meu Deus, a honra é o outro entender, a honra é o outro aprender. Às vezes, a ruína do outro vai trazer problema para você. Se você deseja que o seu marido seja prejudicado para que Deus te honre, ou que a sua esposa seja prejudicada para que Deus te honre, saiba que isso vai afetar você também. Saiba que isso vai afetar seus filhos também. Não, mas ele tem que aprender, porque aí é Deus me justificando. Isso vai afetar você, vai afetar a sua casa, vai afetar a sua família, vai afetar as suas crianças. Ninguém sai vencedor. O vencedor é aquele que dá o primeiro passo, é aquele que pede perdão. Não é aquele que vem na igreja e faz o seu propósito e volta para casa e bate porta e vai dormir no sofá e quer discutir e não perdoa o outro e não olha no rosto do outro e o outro come. Aí quando ele terminou de comer, o outro vai lá e come também. Deus não pode habitar num coração tomado de mágoa. E eu, particularmente, você pode perguntar para qualquer um, nunca conheci uma pessoa que não perdoa, bem-sucedida, em paz, uma pessoa com a mente no lugar, porque a falta do perdão faz isso com ela. Vai deixando doido. Vai deixando ela sem norte, vai deixando ela sem instrução. Ela fica sem instrução das coisas, parece. Toda pessoa que não consegue perdoar, ela está sempre com algo dentro dela, que parece que é um buraco ali dentro, assim. Como se faltasse alguma coisa. E isso vai massacrar você. Acredite no que eu estou dizendo. Eu tinha muita dificuldade de perdoar as pessoas. Muita dificuldade mesmo. Eu acordava pensando naquilo, eu ia dormir pensando naquilo. E às vezes eu estava ali fazendo as minhas coisas, e eu estava falando sobre aquilo sozinha, e falando daquilo, e tal, não sei o quê. Você vê que a pessoa ela vai perdendo a noção. Porque ela está falando daquilo e ela está como se ela estivesse naquela situação ou naquele momento e ela está tentando. Está revivendo. Ela está revivendo aquilo. Ela está tomando veneno, desejando que o outro morra. Mas quem está tomando veneno é ela. Por quê? Porque não perdoa. E toda vez que você tiver dificuldade em perdoar alguém,
você precisa clamar o sangue de Jesus e abençoar a vida dessa pessoa. Você não pode amaldiçoar a vida dela de jeito nenhum, porque, como eu disse, algumas pessoas que você diz que não amaldiçoa, mas peça para que Deus faça justiça e pese a mão, vai sobrar para você. Vai voltar para você. E aí você vê a resposta de Deus em muitas situações, porque às vezes Deus não faz a justiça e não pesa a mão em algumas pessoas para nos guardar, porque Ele está nos livrando de uma situação pior. Porque a vontade é o quê? Poxa, eu sou justo, o outro é ímpio, digamos. Poxa, o outro fez. Eu sou justo, sou ímpio, cadê, Senhor? Eu quero justiça. Eu quero que algo, que o Senhor me justifique e tal, não sei o quê. E às vezes, se o Senhor pesar a mão e justificar você, vai voltar contra você. E Deus nunca perde o controle de nada. Ele sabe exatamente o que Ele tem que fazer. E eu sei que Deus está falando de coisas que têm travado vidas, e travado inclusive no propósito. Hoje, no culto das mulheres, eu falei sobre ofertas, sobre ofertar o seu melhor. E longe de ser oferta somente financeira. São ofertas do corpo, da alma, da mente, do seu tempo, do seu talento, enfim. Falei sobre ofertas. E o Senhor torna a trazer essa palavra agora à noite, falando de sentimentos miseráveis que estão travando situações. Então, talvez você está aí se perguntando, por que minha vida está travada? Falta de perdão. Por que minha vida não está andando? Falta de oferta. Ofertar mais o seu tempo, ofertar mais o seu talento, ofertar mais momentos de oração, ofertar mais momentos de jejum, fazer mais pela vida do outro. É o 70 vezes 7. E às vezes o 70 vezes 7 precisa ser praticado dentro da sua casa. Aí você vai falar, é 70 vezes 7 para cada pessoa, viu? Não é ao longo da vida, não. É cada um. Ah, mas eu já perdoei fulano mais que 70 vezes 7. Então recomece. Recomece. Porque se você quer ser perdoado, você precisa ter a dádiva de saber perdoar o outro. E perdoar de coração. Quando aquela pessoa vier lhe pedir perdão, precisa ter o coração aberto para receber. Algumas pessoas você vai ter que, como a Bíblia diz, suportar e conviver com elas. Outras pessoas, você vai perdoá-las, mas tem pessoas que você não precisa, então, ter aquele relacionamento, aquela coisa íntima. Porque tem situações que elas deixam que, às vezes, situações que acontecem, seja uma traição, seja algo que foi dito, algo grave, uma mentira, uma traição, eu gosto de colocar muito em ênfase, porque é algo grave, é algo que dói, que machuca, que pesa e tal. Se você quer a restauração dos casamentos, você vai ter que perdoar e abrir seu coração completamente. Você vai ter que abrir o seu coração. Você não vai poder dizer, eu perdoo, e quando esse relacionamento voltar, a cada discussão é uma jogada na cara. É um falando para o outro, mas olha o que você fez, mas olha isso, mas olha aquilo. Isso não é perdão. Isso é viver um inferno, isso é viver num ringue. Então é melhor que você não diga que perdoou. E isso eu pergunto para muitas mulheres. Você quer a restauração do seu casamento? Quero. Você perdoou? Não, eu perdoei. Mas aí, que não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Não, então você não perdoou. Então você não perdoou. Porque enquanto você não colocar água aonde já tem fogo, enquanto você não pôr água e ficar jogando gasolina, aquele fogo só vai aumentar. Aquela rachadura só vai aumentar. Então, em Marcos 11, 25, diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Pronto. Esse versículo deveria ser o versículo número 1. Então, quando você está orando e buscando a Deus, meu Deus, me cura, me ajuda, eu quero uma mudança, eu quero um destravamento, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, e você não perdoou quem lhe fez mal, você está jogando palavras ao vento. Então, a sua primeira oração tem que ser, então, me ajuda a perdoar. Então, aumenta a minha fé e me ajuda a perdoar, porque essa parte do aumenta a minha fé não é nada mais, nada menos do que me ajuda a perdoar. Porque perdoar é muito difícil, mas não impossível, porque o Senhor perdoa você, perdoa a mim. Então não é impossível. Tem sim como pedir perdão, tem sim como perdoar,
E às vezes o seu caso nem é de perdoar, às vezes o seu caso é de ir lá e pedir perdão. Que para aqueles que têm o orgulho aflorado é pior ainda. Tem que ir lá e reconhecer que errou. Reconhecer, fiz demais, falei demais. Grande parte do problema dos casais é exatamente isso. A falta de reconhecimento do erro. Tem casais que estão com o seu casamento minguando, caindo, desmoronando, porque não reconhecem os próprios erros. Não tem coragem de chegar ao outro e dizer, olha, exagerei, não devia ter feito isso, não devia errado, e fica naquele cabo de guerra. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. E casais que vivem dessa forma são casais imaturos. São casais que vão viver cada vez mais consequências e mais problemas. E aí você está cobrando seu filho, cobrando, talvez, se você tem 2 filhos, os irmãos. Você tem que amar seu irmão, você tem que perdoar seu irmão. Você não perdoou sua mulher? Você não perdoou sua mãe? Você não perdoou seu pai? Não perdoou o seu irmão? Não perdoou algum colega de trabalho que lhe fez mal? E muitas vezes lhe fez mal por falta de estrutura, por falta de entendimento. Ou você está na posição do crente não perdoador. Tem como ser crente e não perdoar? Não tem como. Não tem como a bispa falou no domingo. O contrário de santidade é ser comum. Então, se você não é santo a ponto de dar sua carne, ser uma oferta viva ao Senhor, então você é comum. Você é como todo mundo. Você é como as pessoas fazem, como o mundo é. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida de jeito nenhum. Se você quer que coisas sejam destravadas nesse caminho, nesse propósito e nesse final de ano, coisas precisam ser ajustadas. Não termine o ano com coisas sem ser ajustadas. Não termine o ano de bico com alguém, brigado com alguém, burrado com alguém, pesado daquele jeito. Coisas precisam ser ajustadas. Em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Nós devemos mostrar a Deus que nós somos pessoas obedientes. E o Senhor mandou perdoar, então está perdoado. Não, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, entregue na mão do Senhor. Há pessoas que, se você está esperando ela vir te pedir desculpa, ou ela reconhecer o erro dela, tem pessoas que não vão. Então, entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor e deixa Ele tratar, lidar, tocar naquele coração. E saiba que Deus nunca perdeu o controle. Saia da posição de injustiçado. Saia da posição de ofendido. Saia da posição de traído. Você não pode ter títulos que definem você. Porque eu sou traída, porque eu sou injustiçada, porque eu sou amagoada, porque eu sou esquecida. Saia da posição de injustiçado e esteja na posição de perdoador. Em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confesse ao Senhor, confesse para o outro e ore uns pelos outros para que tudo seja sarado, curado. Quando nós perdoamos, nós não só somos sarados, o outro também é sarado, o outro também é curado. Mas eu não quero que ele seja curado. Eu quero que ele sofra tudo que ele me fez passar. Para com isso. Deseja ao outro aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Você imagina, você está pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoa, e Deus ali falando assim, não, agora você vai passar tudo que você fez. Deus é misericordioso, por isso que Deus é misericordioso. Por isso que Deus é longânimo. É por isso. E perdão, como eu estava dizendo, não tem nada a ver com convivência, tá? Em alguns casos, sim. Então não preciso conviver. Já que eu casei, não quero perdoar, não preciso conviver. Tem que suportar. Não, aqui já é um caso muito diferente. Casou, agora tem que lutar para as coisas serem ajustadas. Não adianta. O seu papel é não viver em pé de guerra. Agora, como eu disse, tem pessoas,
Você tem que perdoar e abençoar a vida dela, mas você não precisa conviver com ela. E quando você encontrar, você vai ter uma boa atitude e dar um bom exemplo de um bom cristão. Mas você tem que... Uma coisa é você não precisar conviver, mas você precisa abençoá-la. Você precisa liberar bênçãos sobre a vida dela. Porque às vezes o outro está lá também se sentindo mal, não quer aquela situação. Aí fica uma situação muito chata, uma barreira chata, aquela coisa de difícil convivência, pesada. Em 1 Coríntios 3, diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pronto. Então, aqui o versículo está dizendo o quê? Eu não posso falar com você como um adulto espiritual. Eu tenho que falar com você como um bebê espiritual. Porque você ainda está fazendo birra de situações que Deus já disse para esquecer. Porque você ainda está reclamando de coisas que o Senhor já disse que findou. Porque você ainda está exigindo coisas que ali depende muito mais de você do que do outro. A falta do perdão vai adoecendo. Vai pesando a pessoa. Ela vai ficando cansada, pesada. E tudo que ela faz parece que não tem fluidez. Porque coisas vão travando, porque ela é rancorosa, amargurada. E às vezes você bate no peito, nós batemos no peito e dizemos assim: não, eu não sou carnal, eu não faço coisas do mundo. E está de birra com o vizinho. E o seu irmão, que sem estrutura te magoou, está de birra com ele. E não perdoou seu pai, porque seu pai não te criou muito bem, e não perdoou sua mãe, porque a criação dela não foi uma boa criação para você. E está lá. E a falta do perdão gera amargura. E a amargura gera inveja. E a inveja gera aquele sentimento de injustiça. E isso gera aquele sentimento de ciúme. E o ciúme gera um sentimento de contenda. Nada de bom. Não vem nada de bom. Uma coisa puxa a outra. Um abismo puxa outro abismo. E quando eu digo a você que quando vem aquela pessoa que lhe feriu, que às vezes o próprio diabo faz isso, viu? Eu já vi situações de casos graves, do diabo criar até uma coincidência das duas pessoas se encontrarem, para criar uma contenda. E quando vem aquela pessoa que lhe feriu, na sua mente, ore, clame o sangue de Jesus. Vai falando com Deus, sendo muito franco: Senhor, me ajuda, porque olha, isso aqui está querendo exceder as minhas forças. Eu sei que não, mas está querendo, está aparecendo. Peça ajuda ao Senhor. Clame aos céus por misericórdia. Clame aos céus por ajuda até para outra pessoa. Senhor, ajuda o fulano, para que ele não faça mais com ninguém o que ele fez comigo. Ou ao contrário. Às vezes você é o que feriu. E está ali no seu posto de eu tenho razão e eu estou em paz. Não, eu tenho razão, então eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu não briguei, eu só revidei. Não, eu estou em paz porque eu nem falei nada, eu só ouvi. É o passivo. É o passivo. É o que vive pela emoção, é o que vive pela carne, é o que não tem o autocontrole de dar aquela baixada nos sentimentos, dar aquela baixada nas emoções. É o passivo. Você não pode ser o passivo, você tem que ser o influenciador. E um grande exemplo de perdão na Bíblia é o filho pródigo, é a palavra do filho pródigo. Aquele filho fez o que queria, o que não queria, fez a baderna toda, e quando voltou aquele pai perdoou ele. Foi perdoador, que é exatamente como o Senhor faz conosco. Quando nós voltamos arrependidos, o Senhor faz exatamente o que aquele pai fez. Ele nos perdoa, Ele tira todo o medo, Ele nos coloca um anel, calça novas sandálias. Ele faz de você uma pessoa nova, porque você veio arrependido. Mas é claro que nós já aprendemos que nós não precisamos comer da comida dos porcos, ter vontade de comer da comida dos porcos,
para que a gente chegue num ponto de se arrepender. E o exemplo também do irmão dele, de não ter gostado. O irmão dele se sentiu injustiçado, a inveja, porque ele não queria que o pai perdoasse o irmão. Será que você está nessa condição? De alguém que lhe feriu? E você não quer orar por essa pessoa, porque você não quer que o pai perdoe essa pessoa? Não vou orar, porque se eu orar vai ser abençoada. Não quero. Não, porque o que ela fez foi muito grave. E você está na posição do irmão. Eu não quero que Deus perdoe ela. Eu quero que Deus julgue a minha causa. Deus não é um Deus vingativo. Em Romanos 12, 9, diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. O outro chegar em casa, não é uma pessoa agradável, não recebe o outro muito bem. E às vezes o outro está indo, inclusive, pedir perdão. O outro está indo pedir perdão, é portada na cara, é telefone desligado, é fingindo que não está ouvindo, é duvidando do caráter do outro. Vem pedir perdão. Não sei por quê. Vem me pedir perdão, mas deveria pensar mais. Ou às vezes o outro está lá pedindo perdão e você está na posição do quê? De dar lição de moral. Então, você tem que pensar muito bem, viu, no que você faz. Pensa bem nas suas escolhas. Olha só o que você fez e tal. E é tão difícil você pedir perdão para alguém. E de repente você chega para alguém que ali você já tá se massacrando. Aí ele vai lá e termina de massacrar você mais um pouquinho. Ele pega a última pá de terra e termina de dar na sua cabeça com a pá de terra. Ali. Porque você está rasgando. Se você já viveu isso, você sabe muito bem o quanto é doloroso. Eu já vivi isso, de pedir perdão a alguém, a pessoa tacar a porta na minha cara. E eu voltei assim, em lágrimas, fiquei ferida aquele dia. Ali. Porque você está dando o seu melhor. E a pessoa se acha na posição de te dar uma lição de moral. Você já está tendo lição de moral com você mesmo. Porque se você está indo pedir perdão, você já reconheceu que você está errado. Que você não deveria ter feito aquilo. Que você quer agradar a Deus. Aí vem o outro tentando te dar lição de moral. Não seja o que dá lição de moral. Seja o perdoador. Seja o que recebe com perdão. E ser perdoador não é ficar aceitando que a pessoa faça coisas com você que te magoem. É ser perdoador, não bobo. Não é ficar aceitando que ela faça coisas que te magoem. É colocando limite, estabelecendo comunicação. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Anota na capa da sua agenda. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que alegram. Por incrível que pareça. É mais fácil você compartilhar da tristeza do outro e se emocionar com aquela tristeza do que você rir com a vitória do outro. E se você está na posição de que quando o outro realizou um sonho, viveu algo extraordinário, e você não consegue se alegrar com aquela pessoa, você está fazendo algo muito errado. Você tem que sorrir com aqueles que estão sorrindo. Você tem que se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Aquele dia, inclusive, da consagração, é um grande exemplo, que você usou esse exemplo aqui no altar. Quando um dos nossos obreiros foi consagrado, e a igreja bateu palma, e as pessoas estavam felizes com aquilo, é se alegrar com a alegria do outro. Mas eu já vi consagrações de pessoas subirem no altar e outras estarem em lágrimas. Eu não preciso ir longe não, porque eu já participei de uma consagração em que pessoas foram consagradas e eu não fui, e eu me senti mal, injustiçada. Provou que eu não estava pronta mesmo para aquele momento. Só provou que eu não estava pronta ali. Isso é se alegrar com os que se alegram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, ainda que aos seus olhos pareça injusto. Puxa vida, mas eu estou levando isso aqui de novo. Não retribua o mal com o mal. Faça o que é correto, porque no tempo certo vai ser colhido. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha só o Senhor falando. E quando Deus faz justiça, quando dele é o trabalho de justiça, porque Deus é justo, Ele vai fazer com a medida certa para cada um. Às vezes a medida que você quer que aquela justiça seja feita, não é a medida de Deus. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E esse amontoar brasas vivas é você deixar a pessoa encucada. Ué? Tem gente que fala assim, aí agora está precisando de mim. Em vez de ter Exatamente. uma boa atitude, você vem comer na minha mão. Isso, exatamente. Às vezes o outro vai e precisa da sua ajuda, e a sua atitude, ao invés de acumular brasas vivas na cabeça dele, é o quê? Se torna um comum. Né? É o comum, não é o santo. Não é o santo. Mas é o... Aí, viu? Fez o que fez, agora veio atrás de mim. Agiu dessa forma, agora precisa de mim. Errado. Acumule brasas vivas. Deixa aquela pessoa encucada com aquilo. Nossa, por que ela fez isso? Nossa, ela tinha todos os motivos do mundo para não me ajudar e me ajudou. Essa é a diferenciada. Esses são os santos. Esses são os diferenciados. Faça tudo para viver em paz e bem, mas em paz de verdade. Não é em paz da boca para fora. Estou em paz, está em guerra, e não dorme. E tem aquele sentimento de angústia, de rancor, de ira. Isso é viver em paz? Não, a paz do Senhor excede todo o entendimento. Cuidado com a falta de perdão, porque adoece os ossos. Decida ser um perdoador. E eu vejo que hoje a palavra vem dessa forma, e eu quero assim, eu gosto sempre de dizer isso, porque às vezes parece que as palavras são casadas, são feitas no dia ou no dia anterior, e não. Semana passada. Nós recebemos essa palavra semana passada, ela já estava pronta. E casou com a da manhã, e vai casando com tantas situações que vão chegando, com uma palavra pronta, porque Deus sabe muito bem a hora certa de mandar uma palavra. Decida ser perdoador. Não aceite virar o ano de bico emburrado, com problema, com alguém. Não aceite virar esse ano em contenda com a sua família. Vai pedir perdão. Vai ter uma noite de Natal feliz, abençoada. Abençoar a vida do outro. Manda um presente de Natal, algo assim que abençoe a vida, que ajude aquela pessoa, inclusive até a se perdoar. Mas não aceita virar esse ano dessa forma. O Senhor tem cobrado de nós. E há coisas que estão travadas, seja por falta de perdão, seja por falta de oferta, estão travadas. E o perdão também, como eu disse na manhã, que as ofertas são chaves, que abrem portas. O perdão também. Perdão é uma decisão. Eu decido ser feliz. Eu decido ser em paz. Eu decido ser leve. Eu decido não pensar mais nisso. Eu decido não me colocar mais naquela situação. E aí você vai sentir a paz que excede todo o entendimento. A paz que você achava que tinha. Não é nada comparado quando você recebe a verdadeira paz do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Fique em pé, por favor. E eu quero que você analise tudo isso que nós falamos. Uma palavra realmente de bastante confronto, eu imagino. Mas isso é ser crente. Isso é ser semelhante a Cristo. Isso é imitar as obras do Senhor. Porque é o que nós já ouvimos. Se não é para ser santo, eu vou ser comum. Se não é para surpreender esse mundo, para que precisa de mais uma igreja? Para que você precisa de mais um título, um rótulo? Para quê? Não vai mudar nada. Perdão é uma decisão.
A mudança, como nós falamos, a mudança ela começa dentro. Às vezes você está pedindo coisas aí, restauração, mudança na sua vida financeira, né? Mudança aí na sua saúde, mudança no seu casamento, mas precisa da sua mudança primeiro. Precisa da mudança do seu caráter, do seu coração, do seu sentimento, porque através da liberação desse perdão, sua vida financeira destrava, seu casamento flui abençoado, a sua saúde melhora. Olha quanta coisa. Quantas coisas mudam, começam a se destravar através de uma decisão. É fácil? Não. Não é fácil. Mas nós não estamos aqui para fazer o que é fácil. Porque quem faz o que é fácil, você sabe, continua fraco. Continua no mesmo lugar. Continua apresentando as suas mesmas justificativas do porquê a sua vida não anda, do porquê a sua vida não vai. Ela sempre tem uma boa justificativa para a estagnação, a não mudança da vida dela. Mas você não é essa pessoa. Eu creio que cada um entendeu. E cada um vai tomar suas decisões agora. De perdoar, de amontoar brasas vivas na cabeça dessa pessoa, de ir lá, como ela falou, dar um presente, surpreender aquela pessoa, fazer o que ninguém aparentemente faria, fazer o que talvez aquela pessoa não mereça, não merece, mas quando a gente olha para a nossa vida, será que nós merecemos mesmo também o perdão do Senhor? Será que se Ele nos julgasse da mesma maneira que nós estamos julgando, nós teríamos o resultado que nós temos hoje? Se Deus me julgasse da mesma maneira que eu julgo o meu irmão, o meu próximo, será que eu gostaria disso? Eu pedindo, Senhor, me abençoa. Senhor, muda a minha vida, muda as minhas situações. Ah, não estou afim não, você pecou demais. Você foi uma pessoa muito difícil, você enganou muitas pessoas, você mentiu demais, você foi muito carnal. No entanto, Ele não faz nada disso. No entanto, Ele olha para nós, Ele só está buscando uma coisa, sinceridade. Então, se Ele vê um coração sincero, é tudo que Ele precisa. Ele não se lembra mais. Então vamos trabalhar isso agora em nome de Jesus. Que você peça graça ao Senhor. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Essa situação não é brincadeira, Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai me dar graça. Eu já consegui, meu Pai. Eu não vou nem falar que eu vou conseguir. Não, eu já consegui. Eu já consegui porque eu recebi a palavra, eu tenho entendimento, eu sei o que eu devo fazer, agora eu preciso de decisão. Eu preciso dessa decisão, para minha vida fluir, minha vida travar, porque eu não faço pelo outro. É isso que muitas pessoas precisam entender. Nós não fazemos pela pessoa, pelo próximo. Nós fazemos por Deus. Nós fazemos porque nós queremos agradar a Deus, nós queremos vencer. Você quer vencer. Você quer o melhor ano da sua vida, o melhor tempo da sua vida. Então você vai fazer por Deus. Você vai fazer por amor, por obediência à palavra. Porque a palavra nos ensina, não viva por sentimento, viva pela fé. Então tome essa decisão agora, em nome de Jesus, abra a sua boca. Fala com o Senhor agora, Senhor, peça graça. Senhor, me dá graça. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso dessa ajuda. Aumenta, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, meu Pai. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Às vezes essa pessoa tem vivido situações amargurada, triste, meu Pai, com peso no seu coração. É a falta de perdão. Que ela libere agora, em nome do Senhor Jesus. Que ela tome essa decisão. Peça graça, peça ajuda ao Senhor. Ele quer nos dar graça. Afinal, nós só conseguimos fazer as coisas pela graça do Senhor. Então peça uma porção a mais. Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a romper isso, meu Pai. Me ajuda a esquecer isso. Me ajuda, Senhor. Tome essa decisão. Fala com o Senhor neste momento. Se não fosse por tua vida.
que você precisa liberar perdão agora? É o seu cônjuge? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho? É um colega, um familiar? Não importa. Não importa se essa pessoa nunca veio nem pedir perdão. Você vai fazer a sua parte porque você quer vencer. Você quer a bênção do Senhor, você quer uma vida diferente, você quer ser especial. Você quer ser luz, você quer ser salvo, você quer ser uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada faz o que tem que fazer. Os vencedores fazem o que é necessário ser feito. Então para que você precisa declarar esse perdão? Para quem? Às vezes isso daí até então era uma barreira tão grande, mas você não vai aceitar sair daqui com ela mais. Você não vai aceitar dormir pensando nessa situação novamente. Não vai aceitar acordar mais um dia remoendo essa desgraça na sua vida. Você não vai mais tocar nesse assunto. Você não vai mais ficar relembrando, jogando na cara. Porque você entendeu, isso não acrescenta, isso não agrega, isso não ajuda. Isso atrapalha a minha vida. Não é atrapalho do outro, às vezes o outro nem lembra. Às vezes o outro está a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância. Para ele a vida dele está indo. E às vezes a sua vida está parada por causa disso. Esse sentimento, essa coisa da injustiça, esse peso. Não aceita agora, não aceita. Em nome de Jesus, peça essa ajuda ao Senhor. Você vai sair daqui com essa situação resolvida. Você vai sair com a sua vida destravada agora em nome de Jesus. Não aceita isso. Às vezes essa pessoa pode ser que tenha até morrido. Pode ser que não tenha nem como você pedir perdão a essa pessoa. Mas você vai declarar isso no mundo espiritual. Declara. Vou pedir para a Tamires cantar um pouco mais alto. E você vai abrir a sua boca. E você vai falar o nome dessa pessoa. Fulano, eu te perdoo. Meu pai, eu te perdoo. Minha mãe, eu te perdoo. Meu irmão, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Eu perdoo porque você fez isso. Mas eu perdoo porque você não tinha consciência do mal. Você não tinha consciência da palavra. Mas eu tenho, você tem. Então você vai colocar força agora. Abra a sua boca. Abra a sua boca em nome de Jesus. Fala, lance no mundo espiritual. Eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu não aceito mais esse peso na minha vida. Eu não aceito mais essa angústia. Eu não aceito mais essa amargura. Eu sou livre. Eu sou livre, eu não carrego mais essa amargura. Eu não carrego mais essa pessoa. Eu sou livre, eu tenho paz. Vai sentindo a presença do Senhor. Vai sentindo a paz, o alívio do Senhor agora. Vai sentindo o alívio do Senhor agora. Não aceite diferente. Não aceita diferente. A mudança da sua vida vai começar com a sua mudança primeiro. Nada vai mudar aqui fora se não mudar aí dentro. Isso é decisão. Você pode não acreditar. Você pode não tomar essa decisão. Não vai mudar no mundo espiritual. Porque a Bíblia não pergunta, o Senhor não pergunta qual é a minha opinião. Ele simplesmente fala, é assim que funciona. É assim que não funciona. E cabe a nós acatarmos pela fé ou não. E aproveita esse momento. Esse é o momento agora de fazer uma risca no chão. Não vire o ano assim. Às vezes a pessoa que você precisa perdoar está aqui. Então vire para ela, peça perdão a ela agora. Fale que você se arrepende, que você não quer mais isso. Quebra essa barreira, quebra essa divisão. E se você não está com a pessoa aqui, tenha coragem de dizer o nome dela, porque tem algumas pessoas que não têm nem coragem de abençoar a vida do outro. Tenha coragem de abençoar e dizer o nome dessa pessoa e ir quebrando no mundo espiritual essa barreira. E se essa pessoa estiver aqui, peça perdão, dê um abraço nela. Acabe com isso logo. Vire o ano em paz, em nome de Jesus. Esse tempo e essa oração é sua. Faça isso em nome de Jesus.
Meu Pai, dá força a cada pessoa aqui, Senhor. Dá força a cada um aqui. Dá força, meu Deus, para romper. Nós sabemos, meu Pai, que muitas vezes é muito difícil, é complicado. Mas nós temos graça, meu Pai. A sua graça nos basta, meu Pai. A sua graça é tudo que nós precisamos para vencer, para romper, para fazer aquilo que é difícil para a nossa carne, meu Pai. Então dá força, meu Pai, dá graça a cada pessoa. Derrama, meu Pai, o teu poder sobre a vida de cada um. Que essa pessoa pegue, meu Pai, essa graça, esse espírito, essa coragem, essa determinação, meu Pai, essa decisão em nome de Jesus. E ela faça essa risca, Senhor. Ela não pense mais sobre isso, ela não fale mais sobre isso, ela não julgue mais essa pessoa, ela não fale mais dessa forma. Ela está livre, ela está liberta, ela tem paz. Conforta, meu Pai, os corações. Conforta, meu Pai, cada pessoa. Conforta os corações, meu Pai, dá a bênção. Derrama, meu Pai, sobre cada pessoa esse alívio, agora ela tem paz, ela está livre. Ela não carrega mais nada, não carrega pessoas, não carrega passado, não carrega sentimentos, traições, situações, meu Pai, adversas na vida dela. Ela está livre. Que o Senhor derrame esse refrigério sobre cada coração, meu Pai, sobre cada pessoa. Que nós temos certeza agora, meu Pai, destinos estão sendo travados, portas estão sendo abertas, meu Pai, situações revertidas, graças a essa decisão, meu Pai. Essa decisão que ela está tomando, que ela já tomou, de não viver mais por sentimentos, mas pela fé, porque cada um aqui sabe, meu Pai, o que deve fazer. Se nós não fazemos é pela incredulidade, é pelo sentimento, mas nós cremos, meu Pai, nessa noite, essas muralhas, essas barreiras tão grandes, meu Pai, foram vencidas agora. Nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus. E que todas essas mudanças, meu Pai, que nós colocamos nos nossos propósitos, elas começaram a partir de dentro. A partir desse destravamento que nós tomamos essa decisão agora, meu Pai, de não carregar mais nada velho para o ano novo, meu Pai. Nenhum sentimento, pensamento, hábito velho para o ano novo, em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito, por favor, levante ao céu, abençoe, declare todas essas mudanças, e tenha essa consciência, que nós somos cooperadores do Senhor, e muitas coisas que você colocou aí, você pode fazer muito mais para a mudança disso, você pode colocar muito mais força para a mudança dessa situação, porque Deus tem prazer em nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, a parte natural, a parte humana. Então quando você olhar para esse propósito, você sabe, eu posso fazer mais, Senhor. Eu posso me envolver mais com as coisas certas. Eu posso declarar do modo diferente. Eu posso me organizar de uma forma diferente. Eu posso reverter parte disso, tendo esse tipo de atitude. Então declare agora. Creia nessa palavra, creia, toda a palavra vem para nos mudar, toda a palavra vem para nós ficarmos cada vez melhores, cada vez mais parecidos com o Senhor. Então pega essa palavra, não despreze nenhuma oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Dê a mão para quem está ao seu lado e concorde com essa oração agora, concorde com cada pessoa que está perto de você. Senhor amado, nós estamos aqui, meu Pai, na sua presença, em tantas pessoas, meu Pai, que creem na sua palavra, meu Pai. Nós concordamos com as restaurações, com as mudanças, com as curas, meu Pai, com as libertações, com os perdões, meu Pai, com as decisões sendo tomadas nesta noite. Nós declaramos, meu Pai, um povo abençoado, um povo que te ama, Senhor, um povo que faz o que é preciso, um povo que não age mais, Senhor, como o mundo faz. Não é mais uma pessoa comum, que não faz o que é fácil, mas faz o que é preciso, meu Deus querido. Eu peço, abençoa o teu povo, meu Pai, da graça, da força, da visão, da discernimento, que ela saia daqui, meu Pai, já agindo, já declarando, já falando, já mandando aquela mensagem, já se programando, meu Deus, para resolver aquela situação, em nome do Senhor Jesus. Que não haja mais pendências no nosso povo, não haja mais pendências na nossa vida, Senhor, para que nós não venhamos levar nada de sujo, de velho, de contaminado para o ano novo, porque
esse ano temos uma palavra poderosa, e ano que vem ser uma palavra ainda mais poderosa, que teremos novos sonhos, novos projetos, novas realizações, novos patamares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Senhor, abençoa cada um, eu te peço. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela mensagem, te agradecemos pelas decisões, te agradecemos pela força que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Continue falando, meu Pai, nos corações, continue sustentando cada um, meu Pai, para que não quebre o seu propósito, para que não desanime, não olhe para os lados, somente olhando para o Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém.